Olá, bom dia, 12 de dezembro de 2017, 9 horas e 53 minutos. Estamos ao vivo aqui no Portal Ipanema. Hoje uma conversa sobre o Zoológico de Sorocaba com o meu amigo Gabriel Bittencourt, ambientalista, tem uma trajetória de vida dedicada a essa questão do meio ambiente. E a gente vai fazer um pouco de contraponto, uma entrevista anterior, Gabriel, feita com o veterinário Rony, onde ele foi defensor desse modelo que a gente tem hoje de zoológico, e você traz novidades, tem uma visão diferente. Seja bem-vindo. Obrigado, Deda. É um prazer participar do Deda Questão, coluna sempre com muita audiência, E em razão disso, acho importante fazer esse contraponto mesmo. A conversa com o Rony é o seguinte: ele entende que o modelo de zoológico hoje é bom, ele entende que essa questão, que eu marquei muito com ele, de que o animal como objeto a ser observado, ele entende que é isso mesmo, que é a possibilidade que o cidadão comum tem de estar naquilo que é com segurança mais próximo que ele vai conseguir estar de um bicho. Você acha que essa visão, ela teve seu momento na história e hoje não serve mais? É exatamente isso. Eu acho que os zoológicos, eles tiveram uma evolução em paralelo com a evolução de paradigmas da sociedade, Só para lembrar um fato extremamente crítico até na história do zoológico, na década de 1920, nos Estados Unidos, um pesquisador foi para a África e trouxe nada mais, nada menos do que um ser humano, um pigmeu, chamado Otto Benga. Ele ficou em exibição no zoológico lá por muito tempo, e inclusive, apesar de algum debate na sociedade, aquilo era tido como normal, como certo, poucos questionamentos. Houve debates, evidente, no final ele acabou saindo do zoológico, não se adaptou àquela vida fora da selva onde ele habitava e acabou se suicidando. Mas, bem depois, até em 1958, na Bélgica, também se exibiam seres humanos e as pessoas achavam normal. A sociedade achava normal. Então, esse achar normal depende da evolução de novos conceitos e novos paradigmas. Eu acho, no caso específico do Zoológico de Sorocaba, especialmente na década de 1970, ele se enveredou por um caminho bastante interessante para a época, de produzir educação ambiental a partir do público ali presente, aproveitar o público presente que foi interessado em ver bichos e desenvolver atividades de educação ambiental. Mas eu acho que hoje, à luz de novos conhecimentos, inclusive, novas ferramentas, inclusive do ponto de vista da internet, você não precisa mais fazer isso e não deve, principalmente por conta da exposição dos animais a um afluxo de gente terrível. E a maior parte das pessoas, parece que são cerca de 6 mil visitantes, por dia. Você imagina 6 mil visitantes por dia, você não promove educação ambiental com essa quantidade de pessoas lá. Elas não vão lá para poder se sensibilizar, elas vão lá para ver a zebra, vão lá para ver leão, vão lá para ver elefante e ver só, E o que está na questão é preservar a integridade do bicho? Eu acho que duas coisas, Primeiro, assim, eu ouvi o Rony falando, por exemplo, justificando o zoológico, e é interessante isso. Nossa maior crítica com relação ao zoológico é usar os animais como objetos para observação, para o entretenimento e para o lazer. E toda vez que as pessoas que defendem o atual modelo vão defender o zoológico, elas falam do zoológico como um centro de recuperação de animais, de soltura de animais, de pesquisa. Isso é o mínimo que eles fazem. O foco é o entretenimento, é o lazer, é a exibição. Então eu acho que o modelo de zoológico ele tem que ser repensado à luz de tudo isso. Mas o que você está dizendo é o seguinte, quer dizer, que o bicho ele tem sentimento, até quase que uma consciência dele, e ele lá em exposição é um modo de estar desrespeitando ele. Exatamente. E isso os animais têm vários níveis de sensibilidade, de acordo com a sua evolução, inclusive. Você pega um chimpanzé, eu já vi chimpanzé em santuário que veio de zoológico e o nível de estresse dele era tão grande que o bicho teve que ser tratado com Prozac, ele arrancava os pelos, arrancava a pele, se automutilava por conta do nível de estresse
aquela quantidade de visitas o tempo todo. Os animais se estressam com isso, eles veem muitas vezes aquela visitação toda como uma ação predatória. É um predador que está lá querendo matá-lo, querendo persegui-lo, e ele não tem como sair daquele recinto. Então, assim, primeiro, os recintos, você pega um tigre que caminha quilômetros e quilômetros, precisa de uma área, por exemplo, de mais ou menos 100 quilômetros quadrados para poder caçar, se reproduzir. De repente ele está num pequeno recinto. Um elefante, que anda também milhares de quilômetros, às vezes, nas savanas, está lá preso. Então esse é o primeiro fator de estresse. O segundo, a visitação. Então, Deda, eu acho que o modelo atual de zoológico se exauriu por completo. O que é preciso fazer, talvez, é repensar esse modelo da seguinte forma. Já que tem animais com diferentes níveis de sensibilidades, aqueles mais sensíveis, por exemplo, um chimpanzé, por exemplo, os grandes mamíferos, ficarem longe da visitação em massa, poderem, às vezes, serem vistos num processo de visita monitorada, com pequenos grupos. Aqueles que são menos sensíveis poderiam até ser oferecidos à visitação de grupos maiores de pessoas. Na essência, quer dizer, vamos deixar o animal no habitat natural dele, e essa questão de tirar ele de lá, por exemplo, os elefantes das savanas, no geral, africanas, né? Quer dizer, quiser ver um elefante, eu vou ter que ir lá, sim, se for ao vivo. Ou ver tantos filmes da National Geographic que pegam... Se for ao vivo, eu vou lá. Se for ao vivo, vai lá. Não há justificativa. Não é porque você vê um leão cara a cara ali que isso aumenta a sua sensibilidade com relação à preservação dos animais e do seu habitat, né? Você não promove a educação ambiental só através disso. Existem outras ferramentas. Agora, isso há uma distância, Gabriel, embora seja crescente, né, pessoas que têm esse pensamento como o seu, há uma distância muito grande do grosso da sociedade. A minha percepção é que o cidadão comum, ele pensa como o Rony. Sim. Ele falou, o bicho é bicho, ele está lá, está pronto para... que está bonito para a hora que eu for lá olhar. Esse é o sentimento. Você tem essa percepção também? Eu tenho essa percepção, eu reconheço isso. Inclusive, citei na audiência pública um exemplo de hoje. Eu estava falando de seres humanos expostos, né, lá em 1958, na década de 1920, mas atualmente, por exemplo, tem brasileiros que vão, né, fazer uma visita na Argentina e vão para um zoológico que dopa os animais para que as pessoas possam tirar uma selfie com o leão, uma selfie com um tigre, né? Então, assim, completamente desmerecendo o indivíduo lá, o animal, tratando o animal como um verdadeiro objeto. Então, são os dois focos, eu acho assim, é o animal como indivíduo que tem que ser respeitado nas suas necessidades, tanto físicas quanto psicológicas, e é a espécie. Então, e para a espécie, o zoológico, acho que ele tem que voltar à sua missão para a conservação, para a pesquisa, para o resgate de animais e a sua reintrodução. Está tendo atualmente um documentário sobre um zoológico no Bronx, que é assim, se a gente for considerar que os zoológicos, você não pode extinguir de repente de uma hora para outra o zoológico, eles têm que mudar o seu perfil, aquele é um perfil muito mais adequado, muito mais alinhado com isso que eu digo. É um zoológico que os animais não estão todos em exposição, são alguns. Os animais menos suscetíveis, menos sensíveis, por exemplo, eles saem até do zoológico e vão nas escolas promover a educação ambiental através da presença deles. Então tem atividades voltadas especificamente para a educação ambiental. O foco daquele zoológico não é a exibição dos animais para grandes grupos, para o grande público, como é o Quinzinho, como é a maior parte dos zoológicos brasileiros. Gabriel, a gente vê, né, uma indústria, né, hoje um dos maiores sucessos, né, na área de comércio, no Brasil, de modo geral, no mundo, né, mas em Sorocaba, em particular, são os pets, né, porque você tem de loja, de venda, de comida, de tratamento, e você vê o cachorro, né? Daqui a pouco, eu nem lembro se eu falei isso com o Roninho ou não, mas você vai ter um cachorro, uma nova espécie, que é sem pata, né? Porque o cachorro fica tanto no colo das pessoas que não precisa mais andar. Não. Essa grande indústria em torno desse mundo pet, essa mudança de comportamento,
O que está por trás disso, no seu modo de ver? Você que tem essa história de vida, né, com foco nesse aspecto ambiental. Eu acho que tem um pouco do ser humano tentar resgatar a sua relação com a natureza. Embora a gente considere que hoje os animais de estimação estão longe de ser uma espécie que viva no ambiente natural. Um cachorro, se você soltar no meio de uma mata, morre, né? Gato até tem algum instinto de sobrevivência. Mas acho que foi uma forma de aproximação, essa coisa do ser humano, procurar se relacionar com outro ser que não o ser humano. Né? Isso já aconteceu muito com passarinhos em gaiolas e tudo mais. Felizmente, por conta do aprisionamento, isso é um hábito que está sendo deixado de lado aos poucos. Mas os animais, por conta da relação que eles acabam tendo com o ser humano, né? No sentido de precisar do ser humano para a sua sobrevivência, de ter um laço afetivo, isso também, de uma certa forma, acaba muitas vezes até cumprindo uma lacuna afetiva que as pessoas têm, no sentido de preciso me relacionar, ou Deda, cá entre nós e toda a audiência aqui, tem gente, eu já vi muita gente que coleciona animais e porque não se relaciona bem com os seres humanos. São pessoas com algum tipo de dificuldade de relacionamento, às vezes tem 80 cachorros, 100 cachorros, e vai colecionando, às vezes até pensando que está tirando da rua, isso é um benefício para eles, mas acaba trazendo uma série de problemas. Isso são casos isolados. Extremos. Mas acho que as pessoas têm essa coisa de um pouco de resgate da sua relação com outros animais. Isso virou, na sua opinião, bandeira, ideologia de pessoas ou de grupos? Virou, eu acho que virou sim. As pessoas, inclusive, usam bastante isso, até do ponto de vista político, né? Mas o que é importante do ponto de vista ideológico é as pessoas que são ativistas neste campo estarem cada vez mostrando que os animais também têm direitos, né? Eles não são objetos. Aliás, os ativistas dessa causa defendem que você não tem que ficar comprando um cachorrinho de raça, a raça que está na moda, um gatinho. Está cheio de animais abandonados aí pelas ruas, então você tem que proteger aqueles que estão soltos por aí, adotá-los, né, e adotá-los com responsabilidade, promover tudo aquilo que ele precisa para a saúde, vermifugação, castração, para se ele fugir eventualmente, não fazer a proliferação de animais de rua. E também garantir os seus direitos, né? O respeito ao animal, e essa coisa tem avançado muito dos direitos dos animais. Sorocaba votou, nem me lembro agora, não sei se você acompanhou, mas está lá o projeto, não sei se já virou lei, que é o Conselho Municipal dos Direitos dos Animais, né? A iniciativa do vereador João Donizete, do PSDB, que também tem uma história na área ambiental, né? Assim como você. E você entende que conselhos, né? Os conselhos foram a forma que a sociedade encontrou, né, de se organizar em determinados temas e se manifestar aqueles que são escolhidos para o gerenciamento. Então você tem o conselho e ele está lá nessa relação com o prefeito, com os vereadores e tal. Num conselho específico dos direitos dos animais, né, você entende que é a forma mais adequada da sociedade se manifestar? Eu acho que é um grande avanço, é um reconhecimento da sociedade através das ações do poder público de que esse debate precisa existir na sociedade, né? Políticas públicas precisam ser desenvolvidas, como por exemplo processo de castração, vacinação dos animais. Então é um reconhecimento, é um avanço, porque ali se discute inclusive aspectos legais, legislações que possam garantir esses direitos dos animais. Eu quero lembrar, Deda, quando eu fui vereador, no início dos anos 2000, eu propus um projeto de lei que eu achava que nunca ia passar. Aliás, assim, a origem desse projeto de lei foi perceber que o uso de animais em circos para o lazer, para o entretenimento, provocava um grande estresse, uma série de prejuízos de toda a ordem para os animais. E o vereador Horácio Blazek, falecido, ele na época discutia comigo qual seria o ambiente, as condições adequadas para que um animal pudesse ser exibido no zoológico. Aí em Sorocaba havia uma vez um hipopótamo, né, dentro de uma grande banheira.
E naquele momento, junto com outras percepções, eu falei, não tem condição de um animal ser colocado em exibição num circo. Então, vou fazer um projeto de lei proibindo animais em circos. E fui, como muitos vereadores fazem, não vai passar mesmo, vou colocar esse projeto para que pelo menos se discuta, se avance na construção de novos paradigmas na sociedade. Mas a Câmara estava de boa comigo naquele momento e tal, e a gente acabou aprovando, virou um modelo esse projeto. Hoje centenas de cidades têm a proibição também através de projeto de lei, e assim foi a proibição de rodeios em Sorocaba, mas foi todo um avançar dentro da esfera do legislativo, dos vereadores, relacionando, é claro, com ativistas. Mas quando você pega um conselho que a sociedade se faz representar através de ONGs e tudo mais, isso eu acho que vai para além das ações legislativas de uma Câmara, de um vereador. Então é um avanço a se comemorar. Você pendurou chuteira na política, vai voltar a jogar ou não? Não. Você está ativo aí, você está forte, pode jogar, não quer, chegou, cansou, exauriu esse modelo? Eu acho assim que eu sempre, como você disse no começo, eu sempre tive como bandeira o meio ambiente, e acho que uma bandeira você luta por ela em diversas, vamos usar o jargão, de diversas trincheiras. Eu fiquei 12 anos na Câmara Municipal procurando usar como instrumento mesmo para a produção de leis e de ações relativas ao meio ambiente, a direitos dos animais, mas foi um processo, terminou, estou usando de outras formas. A minha coluna aqui na Rádio Ipanema é um instrumento também que uso e tenho acreditado que ela tem produzido efeitos benéficos, importantes. Também leciono nesse campo, estou lecionando atualmente no MBA da Faculdade de Ipanema. Então tem vários campos de luta. Do ponto de vista da ação político-partidária, a gente nunca diz que dessa água não bebe, né? Mas assim, no horizonte de curto tempo, não pretendo, não. Você não esconde uma decepção, acho que essa é a palavra, com os votos do deputado federal sorocabano, ex-prefeito aqui de Sorocaba, o Vitor Lippe, né, que ele está no aspecto da legislação ambiental colocada lá, né, para que ele dê seu voto, ele está na contramão daquilo que você entende como sendo o mais adequado para a sociedade brasileira. Olha, Dedo, uma decepção profunda. Não que eu tivesse um alinhamento ideológico com o Vitor Lippe, nunca tive. Quando eu era vereador, ele era secretário, e depois até como prefeito, a gente sempre conversou e eu sempre respeitei muitas das ações dele. Como prefeito, por exemplo, ele criou a Secretaria de Meio Ambiente, promoveu uma série de ações de mega plantio e tudo mais. Então, eu imaginava que por esse perfil, ele no Congresso mantivesse o perfil alinhado com as questões ambientais, até porque lá algumas ações têm um reflexo muito mais forte, porque a gente fala de Brasil, a gente fala de toda uma nação, né? Uma legislação que vale para a nação inteira. E o Vitor Lippe votou para retirar os símbolos de transgênicos dos alimentos, das embalagens de alimentos que têm produtos, organismos geneticamente modificados. Votou pelo retorno às vaquejadas, uma crueldade contra os animais, que inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal considerou uma crueldade. Votou para a abertura de uma vasta área na Amazônia para ser explorada pela indústria mineradora, inclusive internacional, e agora votou essa MP do trilhão, que ela foi questionada até no encontro que teve a COP23 na Alemanha, quando os representantes do Brasil receberam de uma forma muito envergonhada o troféu de fóssil do dia, por conta daquela MP que só estava tramitando. Depois, além de ter recebido esse troféu, quando acabou o encontro, se volta para o Brasil e aí é colocado em votação a tal da MP de noite, né? Tem o voto do Vitor Lippe. E tem o voto do Vitor Lippe, um voto isolado, se a gente for considerar os deputados da região, e dentro do próprio PSDB não foi uma questão fechada, mediante a qual até o deputado pudesse justificar, mas foi alinhado com uma série de votos que a gente, do ponto de vista ambiental, questiona profundamente e provoca em muitos ambientalistas essa decepção com o voto do deputado Vitor Lippe. Tá certo. Esse foi o Dedo da Questão de hoje, falando sobre zoológico e essa história, né,
da cultura, né, do que é o meio ambiente aqui em Sorocaba. Queria agradecer, Gabriel, pela gentileza de falar um pouco sobre isso, fazer esse contraponto, né? Lembrando que a gente, na semana passada, conversou com o Rony, que defende esse modelo que está aí, né? E reconhecendo essas questões, né, de cultura, que elas, né, são difíceis, né, estão incrustadas no cidadão. Né? Eu que agradeço essa oportunidade, acho fundamental o contraponto, né? O Rony pensa de um jeito, eu penso de um jeito, de uma outra forma. E a sociedade, analisando as duas formas, pode encontrar uma terceira forma, um outro caminho que não seja nem aqui nem lá. Eu acho que é assim que se avança na sociedade. Obrigado pela oportunidade. Tchau, até a próxima.